E hoje vamos começar com a revisão da bimestral do primeiro ano sobre as funções inorgânicas. Vou começar com ácidos e bases. Bem, os ácidos foram descobertos por Arrhenius. Grava bem esse nome. Arrhenius foi quem descobriu os ácidos. Dentro dos ácidos, a principal característica, a característica fundamental dos ácidos é a presença de cátions, o H3O, o hidrônio e o hidrogênio. Bom, dentro dessa dissociação, dessa função, dentro dessa função inorgânica, existe a dissociação iônica, que é basicamente quando os ácidos entram em contato com as bases, que vamos ver já, eles se separam e formam a água e os sais, que já é outra coisa que vamos ver um pouquinho mais à frente. Bem, então, dentro de ácidos, toda vez que vocês verem essa palavrinha dissociação, vocês se lembrem de separação, ou seja, separação do elemento. Já dentro disso também entra a ionização. A ionização é o quê? A ionização é uma separação, mas também tem a formação de cátions e ânions, que são os íons. Ou seja, ionização vai ser uma separação que tem a formação de cátions e ânions. Show? Então, dentro de ácidos a gente também vai ver que os principais ácidos é o HCl, o famoso ácido clorídrico, o H3PO4, ácido fosfórico, H2SO4, ácido sulfúrico, e o HNO3, ácido nítrico. Bom, galera, dentro de ácidos também é interessante ressaltar um ponto que eu também esqueci de colocar, que é sobre a neutralização, que é um pouco parecido com a dissociação. Sabe que a gente tem a reação do ácido com a base, formando a água e o sal? Pronto. É chamado também de neutralização, certo? Então lembre-se dessas palavrinhas. Neutralização. Neutralização e dissociação, separação, ionização, uma separação com formação de cátions e ânions, os íons. Bem, em ácidos, a gente vai ter as suas classificações, mas vamos focar especificamente em força. A força dos ácidos são, de acordo com a sua dissociação, elas são da seguinte forma: menor que 5, o ácido é fraco. Maior que 5 e menor que 50, moderado. Maior que 50, ele é um ácido forte, certo? Esses 5, 50 são porcentagens, certo? São porcentagens. Então, só um adendo aqui que é porcentagem, como você vê lá dentro da prova, certo? Então, sobre ácidos, a gente vai ver basicamente isso. Bom, agora que a gente já viu as principais características dos ácidos, vamos passar para as bases. As bases, a principal característica delas é o OH, o famoso hidróxido. Lembre-se dessa palavrinha. Bem, como a gente sabe que a principal característica das bases é o OH, vamos ver agora as suas principais bases e também um pouco da sua nomenclatura. Bem, as principais bases são NaOH, o hidróxido de sódio, MgOH2, hidróxido de magnésio, CaOH2, o hidróxido de cálcio, e o NH3, que é a amônia. Bem, se vocês perceberem que nesses três aqui, a gente tem uma semelhança em relação à sua nomenclatura. A gente sempre tem hidróxido e o elemento que vem antes. Então, hidróxido de elemento. Então, vamos lá. NaOH. Na é o quê? Sódio. Então, é hidróxido de sódio. Da mesma forma, o magnésio. OHMg, hidróxido de magnésio. CaOH, hidróxido de cálcio. Muito bem. Já o NH3, ele não tem essa presença, mas por algumas características ele é considerado uma base, certo? Então, se vocês virem lá na prova também, NH3, lembre-se que ele é uma base. Bem, dentro das bases, a gente vai ter sua classificação, que vai ser a força e o número de hidróxido. Então, assim, a gente vai focar principalmente só no número de hidróxido, certo? Sobre a sua classificação em relação ao número de hidróxido, a gente vai ter monobase, dibase, tribase e tetrabase. Bem, como é que funciona? Se você já manjou aqui, se analisou, você pode ver que só um
é monobase. A partir daqui, quem manja de futebol, de premiação, já vai entender. A única diferença é que no lugar do bi de 2, aqui vai ter um D. Mas o resto é a mesma coisa. Então, 2 hidróxidos, dibase. 3 hidróxidos, tribase. 4 hidróxidos, tetrabase. Da mesma forma também vai servir para os ácidos. Se a gente vê um H monoácido, se a gente vê 2 diácidos, se a gente vê 3 triácidos. Então a mesma classificação também serve para ácidos, certo? Bom pessoal, então para fechar bases, a gente vai só falar das principais características delas, que são características sábias das bases, certo? A maioria delas são insolúveis em água, elas reagem com os ácidos, como a gente já viu, e nessa reação elas têm aquela famosa neutralização, o que acontece também a separação formando sais e água, certo? E dentro de bases e ácidos, a gente vai ver que em um certo momento as bases elas são boas condutoras de eletricidade em solução aquosa, o que é uma característica também da ionização, que além de ter a separação, a formação de cátions e ânions, que são os íons, elas também são bons condutores de corrente elétrica. Bom galera, para finalizar agora nosso conteúdo, a gente vai agora falar sobre sais e óxidos. Bem, vou focar nos principais pontos que a nossa querida professora Dalila pediu para a gente revisar. Em sais, ela pediu mais sobre a classificação em relação com o pH. Então, um ácido, nos sais ácidos, o pH em solução aquosa, ele vai ficar menor que 7. Já o neutro com a solução, aquosa, o pH fica igual a 7. E os básicos, o pH fica maior que 7. Lembre-se disso porque também ele vai servir para óxidos. Então, sobre sais vai ser a classificação, que é sobre os pH, e também a nomenclatura dos sais, que são basicamente o ânion, di e o cátion. Por exemplo, NaCl. NaCl ele é o principal elemento que ela vai mais trazer nessa prova. Ele é o principal. Então, nunca se esqueçam, NaCl é um sal. Então, sobre a sua nomenclatura, como é que seria? Ânion de cátion, certo? Cloreto de sódio, certo? Cloreto de sódio, beleza? Então, para separar óxidos, a gente vai ver que ela só pediu apenas essa tabelinha aqui, que é um pouquinho parecido com os sais, sobre a sua classificação com pH, que vai ser basicamente a mesma coisa. Os básicos, pH maior que 7, ácidos menor que 7, já os neutros eles não possuem reação em solução aquosa, os peróxidos eles já vão reagir com a água e vão formar água oxigenada. E os anfóteros eles podem se comportar tanto como os ácidos e como as bases. Então, essa foi a nossa revisão de química, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever caso você não seja inscrito, ou então até seguir nosso perfil. Então, até a próxima, tchau!